neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos. Roberto de Souza. Olá, Itabuna, estamos de volta aqui com o nosso Resenha da Cidade na TVI. Aliás, TVI e Resenha da Cidade, tudo a ver, viu? Sucesso total. Muito obrigado a todos vocês na cidade de Itabuna, nossos telespectadores, pela grande audiência que está dando ao nosso programa. João Matheus Feitosa, mais uma vez com a gente aqui do Político do Sul da Bahia. Valeu, Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Olá, Roberto. Olá, os telespectadores da TV Itabuna que nos honram com a audiência. Estamos aí para fazer esse programa com você. Pois é, hoje nosso convidado aqui vai participar no bate-papo sobre a política de Itabuna, sobre as coisas interessantes da nossa Bahia, da nossa Itabuna principalmente, e do Brasil também. É o jornalista, ele é bacharel em Direito, ele é blogueiro, mas todo mundo conhece como jornalista. Meu amigo é Derivaldo Benedito. Bené, muito obrigado por ter aceito o convite, Bené. Ok, Roberto, amigos da TVI, meu querido amigo João Matheus Feitosa, um abraço para Barbosinha, para Gil, toda a equipe. E o programa Resenha na Cidade realmente é um programa que vem despontando com audiência em Itabuna e em Ilhéus, aqui na região. Tá bom então, Arthur. Arthur falou que você esqueceu dele, tá aqui no ponto Arthur falando. também. Arthur lá em cima. Calma, Arthur. Vamos fazer o seguinte, vamos começar nosso Resenha da Cidade de uma maneira diferente. Toda semana aqui a gente fala, vamos conversar sobre os prefeituráveis, não é isso? Toda semana, né, Matheus? A gente bate um papo, Azevedo tá assim, Augusto tá assado e tal, Davidson Magalhães, todo. Hoje a gente vai começar falando sobre os vices. Porque na cidade o que se comenta é, fulano de tal vai desistir para ser vice de Beltrano. A chapa, por exemplo, de Augusto, já se botou doutor Marcos Bandeira. E também o médico Eduardo. Aí vem a de Geraldo Simões, já se comenta também que o empresário importante da cidade poderia ser o vice. Azevedo, já se fala no vereador, que pode ser vice dele. Então, como é que tá aí os bastidores aí, hein, João Matheus? Roberto, esse momento agora pré-eleitoral, normal essa conversa de bastidores, né? Em relação a quem vai ser a chapa ou quem vai ser o candidato. Eu acredito que o candidato Geraldo Simões deve ter como vice algum filiado de um partido da base. Comentava muito a questão do PSB, que o partido Carlos Lee saiu por questão de saúde e a Alice da Mata, por ter o apoio do PT lá em Salvador, contrapartida indicaria até o vice de Geraldo em Itabuna. Mas eu tive conversando com algumas pessoas da capital ligada ao Partido dos Trabalhadores e já abriu um diálogo para uma possível composição entre o Geraldo Simões e o ex-prefeito Capitão Azevedo. Então, pode ter um fato novo e o Azevedo indicar o ser vice ou vice-versa, entendeu? Agora, o PTB não faz parte da base hoje, não? Faz? Já? Não. O PTB de Benito apoia a Semineto. E o PTB de Jonival apoia o Rui Costa. É um marrom glacê, né? Assim, é um marrom glacê, Bené? Drag queen, né? O PCdoB também é drag queen, né? Um amigo disse que é homicida. Que de manhã é homem, de noite é sida, né? Mas olha, Roberto, tem um detalhe interessante, Matheus, que deram um signal em doutor Edson Dantas, né? Se o doutor... Mas Edson ainda continua querendo ser candidato Edson é candidato dele mesmo, né? Não, do PSB. Agora falta ele conversar com o Salvador. O diretório municipal baixou uma resolução dizendo que o partido não tem candidato. Mas se vier uma ordem lá por cima de vice... Eu acredito... Não, tem que ser candidato a prefeito. Para ser candidato a vice, eu estou dizendo. Mas vice. Ele nunca se colocou, doutor Edson. Mas doutor Edson nunca se colocou como candidato, nem a vice, nem a prefeito. O que ele disse foi o seguinte... Lá no programa, e aqui também ele falou, que um grupo de partidos se reuniu e alguns nomes foram discutidos e colocaram o nome dele. Ele falou que estava à disposição e queria conversar com o PSB, porque a candidatura naquela oportunidade de Carlos Lee não tinha deslanchado. Agora, com a desistência de Carlos Lee por motivo de saúde, por que não o nome dele ser colocado? Eu acho que o PSB foi descortês com o doutor Edson Dantas. Pela história dele, pela trajetória política,
candidato a deputado estadual, presidente da Câmara, Duas vezes. duas vezes, vereador, e não se levou em conta isto, Roberto. Olha, é interessante. A mídia passou batida, não sei porque isso em função da própria comoção, e mídia não pode ter comoção, do problema de Carlos Lee, e não disse, não levantou essa questão do nome de doutor Edson, que estava assim, tinha colocado o nome antes. Bené, mas nós aqui, eu e Matheus, colocamos sobre isso. Inclusive, Matheus fez uma relação de quando o doutor Edson estava na frente do partido e hoje. Até em termos de crescimento eleitoral. Você lembra disso, né, Matheus? Lembro, o partido aqui, o PSB, É. teve um crescimento bom quando o Edson Dantas comandava, que ele herdou o partido de Renato Costa, ali em 2006. E o PSB, depois que foi administrado, sendo presidido pelos atuais diretores, Bené, o pessoal é muito teórico. O João Carlos e o professor lá conhece a política da teoria, mas não conhece a política do dia a dia. Se você O partido encolheu, né? encolheu o partido Encolheu aqui em muito. Itabuna, Cabe você na vê Kombi. que não tem um vereador. É. Não tem um vereador. Teve o PSB. presidente da Câmara 2 vezes, que foi o próprio Teve um doutor deputado Edson. estadual, Teve Renato Costa. Ricardo Bacelar como vereador, e o presidente da Câmara. E teve Renato Costa como deputado. Renato Costa, realmente. É verdade. E um partido que tem história. O partido PSB é um partido de história. João Mangabeira tem uma história na militância política nacional, tem uma militância no movimento estudantil, na luta. Agora, para a democrática. gente resumir, porque o tempo aqui a gente pensa que é grande, mas é curto. De repente, já está no final. Qual é o futuro do PSB aqui, João Matheus? Qual é o futuro? Apoiar a candidatura do Geraldo Simões. E você acha o quê, Bené? Na verdade, a candidatura de Carlos Lee já foi nesse sentido. Mas tem um detalhe aí. O Em vice política- seria, então, o Carlos Lee na época, né? Já pensava seria, nisso. Já né? disse isso, nós falamos. Mas tem um detalhe. Josias está ligado, intrinsecamente ligado com o Josias Gomes, que é do diretório, né? É da direção do partido, está conversando com Gilson Nascimento. Gilson Nascimento tem ligação com o capitão Azevedo. E eu não sei, o partido, metade do partido é mandada por Bebeto e outra metade é por a senadora Lídice da Mata. Depende do bom humor também, né? Lídice da Mata tem um humor. Para superar em questão de humor, só tinha Heron, que é outra história. Mas Lídice da Mata tem história, tem militância. Eu nunca vi uma figura tão mal-humorada quanto o Thieron. Mas, Sim, mas tem uma a questão- Lídice da Mata é mal-humorada? Não, às vezes ela não tem um trato, ela não está legal, ela está querendo ser Mas candidata ela a- quer ser candidata a prefeito de Salvador de novo, Bené? Vai ser com o apoio do vai PT. ser com o apoio do PT, né? E Não sei se vai ser prefeita, mas candidata ela vai candidato, ser, né? mas para perder com galhardia, né? Porque o PCdoB queria a Lídice Alice Portugal e tal, e ela está pontuando bem, mas para perder. Hoje a CM Neto vai para ganhar no primeiro turno, né? E não- Por falar em ACM Neto, aí a gente vai mudando os assuntos aqui do o sabor local, da- porque aqui é como se a gente tivesse, sabe aonde agora? Numa lanchonete, numa sorveteria, num restaurante, num barzinho, batendo papo com nossos telespectadores sobre os bastidores, as coisas da política de Itabuna. E a ACM Neto já tem um vice. Já. Não é isso mesmo, Matheus? O deputado do PMDB? A cúpula do PMDB da Bahia se reuniu com deputados federais, o deputado federal Lúcio, que só tem um também, né? O deputado federal Lúcio e os deputados estaduais com o ministro Gedel. E chegou à conclusão que o o indicado será o deputado estadual Bruno Reis. Tudo que Neto E queria, né? Gedel confidenciou que foi questão de... Poderia indicar o Lúcio, mas não criar um mal-estar com o ACM Neto, vai indicar o Bruno Reis, que é uma pessoa que tem uma relação de amizade de muito tempo com o ACM Neto, entrou no PMDB por orientação do ACM Neto, e tudo indica, se Neto estiver numa situação boa, o vice vai ser Bruno Reis. Bruno Reis. Porque ele já faz uma chapa Que dentro de casa. É cria, né, de Neto, né? Bruno Já foi Reis assessor de Neto, Tem uma muito ligação muito ligado. boa com a região Cacaveira. Tem amigos aqui, tem É muito pessoas amigo que- do Samuca Franco. Exato. É. E o PMDB aí ficaria como? Porque o suplente de Bruno Reis, quem é? É o candidato a prefeito de Conquista, Guzmão. Pronto, aí ele vai ser candidato lá. E vocês sabem quem é o segundo suplente? Não, aí é a suplência da chapa toda. Toda. Aí tem o candidato a prefeito de Lauro de Freitas, o de Camaçari, o bicheiro do DEM. Ah, é Linaldo. Né? É Linaldo.
E tem, com essa eleição municipal, Porque o que eu estava pensando aqui, quando a gente soube dessa notícia de que o vice seria Bruno, eu justamente pensando o que é que o PMDB pensaria. O Bruno vai, mas assume a Câmara Estadual, a Assembleia Legislativa, uma vaga, o PMDB. Mas como o Guzmão vai ser candidato a prefeito de Conquista, ele não vai assumir. Ou pode? Não, mas o fato de... Ele pode, né? Ele continua deputado. Mas o fato de Bruno ser candidato não impede dele ser candidato. Aí Bruno continua também. Mas mesmo vice, não tem que se afastar, não? Não. Ah, então pronto. Então tá tudo resolvido. Mesmo se ele fosse verdade. candidato Você a tem razão, prefeito, ou a vice, não impede, não. É Quais são verdade. os reflexos dessa junção Bruno Reis com ACM Neto para Itabuna? Para o reflexo para Itabuna. O que é que significa isso? Dá para estabelecer uma sinalização nesse sentido? Eu acredito que aí é uma cota pessoal do ACM Neto, já com a relação que ele tem com o Bruno Reis, e é reflexo do trabalho que ele fez durante seu mandato, dele estar numa situação tão boa que ele está fazendo uma chapa dentro de casa. Pronto, agora vamos mudar um pouquinho lá para a gente não ficar falando diretamente sobre a eleição de Salvador, depois a gente até volta. Mas o que é que Neto, por exemplo, vai influenciar aqui na candidatura? Porque se fala muito, a posição vem de Neto lá de cima. Sim, mas Neto vai influenciar na candidatura de quem? Só de Fernando? Se Fernando for candidato, ele falou que é candidato, né? A gente tem que acreditar que vai ser. Na de Azevedo, ele tem influência na de Azevedo, porque a gente acabou de conversar aqui que o PTB está dividido. Uma parte está no governo estadual, na outra está na prefeitura, não é isso, Beneco? Exato. Então, logo depois dos comerciais, a gente vai falar sobre isso. A influência que Neto vai ter e em quais candidatos, pré-candidatos de Itabuna, ele vai poder influenciar. Vai ser decisivo, logo depois dos comerciais. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Pois é, estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. A pergunta que eu deixei é o seguinte: ACM Neto, a influência dele na eleição de outubro, especificamente nos pré-candidatos aqui de Itabuna. Fernando Gomes é democrata, lógico. Ele tem a participação dele como a liderança mais forte da Bahia e, para mim, a liderança mais forte do Brasil, ACM Neto, do democrata. Aí vem Azevedo, que saiu recentemente do democrata, mas tem ligação forte com ele. Mas a conversa aqui com o Bené e também com o João Mateus, o PTB, que hoje é do capitão Azevedo, né, aqui em Itabuna, o diretório, ele é presidente. Uma parte está no governo federal, no governo Rui Costa, a outra parte está no governo ACM Neto. Qual é a influência que Neto vai ter aí nessas candidaturas, hein, Mateus? Na sua opinião? Eu acredito que o prefeito ACM Neto vai tentar, ao máximo, fazer o esforço para criar uma unidade das oposições aqui em Itabuna, como também nas principais cidades do estado que não tem o segundo turno, entendeu? E acredito que aqui em Itabuna ele vai trabalhar ao máximo para tentar unificar, entendeu? Tem aí o Fernando Gomes, que é do Democratas, tem o Azevedo, que é do PTB, que foi para o PTB seguindo um conselho do ACM Neto, entendeu? E tem a questão também do Augusto Castro, que é do PSDB, um partido da base da oposição no estado. Então, acredito que amigo particular, inclusive. Amigo particular, entendeu? Agora, ele tem influência, por exemplo, assim, de falar assim, não, Azevedo, eu quero que você aguente aí um pouquinho, porque eu quero apoiar Augusto, ou que eu quero apoiar Fernando, ou vice-versa. Ô, Fernando, aguenta aí que eu quero que Azevedo... Você acha que ele tem esse poder? Eu acredito que vai ser estabelecido um critério para definir o candidato. Eu acho que vão pular a fogueira aí, Augusto, Fernando e Azevedo. Pulou a fogueira, Neto vai chamar e vamos estabelecer um critério. Então alguém vai sobrar aí. Agora você, Bené, pode já começando. São 3 candidatos, Sim. Alguém vai sobrar. Porque tem uma sinalização aí, que é essa que você acabou de dizer, que é a relação de Bruno com a ACM Neto. Se tem o Bruno com a ACM Neto, aqui no sul da Bahia, no interior da Bahia, fica como, Roberto Souza? A questão é a seguinte, eu vou defender Fernando Gomes. Fernando Gomes tem 40 anos de política. Foi candidato em 1976. Nós estamos em 2016. Quando o Fernando foi candidato, não tinha Zap Zap.
Hoje tem Zap Zap e nós temos as redes sociais. Para Fernando, com 75 anos de idade, desculpa a expressão que minha avó usava, a expressão, malandro velho estradeiro, um homem de estrada, ele iria, se não tivesse a certeza de que poderia ser aí candidato, Fernando ia se expor tanto assim, sem poder, fora do poder esse tempo todo, sem a base na Câmara, e ele seria candidato. Fernando só é candidato porque ele tem a certeza que poderá ser candidato. Ele disse isso numa conversa com a gente, em relação, ele espera que tenha apoio de ACM Neto por causa do partido, DEM. Agora, e a relação de Fernando com a Justiça? Aí é outra coisa. Eu não sou advogado dele, não, viu? Não, eu sei disso. Você é advogado do diabo. Do diabo? Não, aí é só para lembrar aqui o telespectador que Bené participou comigo também do Resenha da Cidade e eu tinha essa brincadeira quando ele contestava algum assunto, eu falava, você é advogado do diabo. Então, não vamos entrar nesse mérito agora. Agora, se ele puder ser candidato, se a Justiça permitir, a Justiça Eleitoral, né? Você acha que ele vai ter alguma influência de Neto na candidatura dele? Lógico. Fernando, hoje, nós temos hoje... Matheus, 219, 220 mil habitantes de Itabuna. Não vai passar o eleitorado de 149 mil eleitores. Vamos lá. Hoje, a metade do eleitorado está indecisa. Se tem a metade do eleitorado itabunense, está indecisa. Não sei precisar a quantidade, mas a metade. Dessa metade, Fernando Gomes tem um pedaço muito bom. Ele está figurando em todas as pesquisas. Ele está entre ele e Augusto Castro, Azevedo, depois vem os outros candidatos. Mas se Fernando está bem na fita e a rejeição dele é menor do que a de Geraldo Simões, por exemplo, ele se acha credenciado. Só que tem uma nova onda de moral, Lava Jato, etc e tal, né? Eleitor novo, mas ele hoje está com gás, acha que tem condição e está aí na rua. Fernando está aí, andando pela cidade, circulando como candidato. Certo, mas a pergunta é a seguinte, a ACM Neto vai influenciar diretamente em Azevedo, ele tem esse poder, em Augusto e principalmente nos dois, Fernando Gomes e Azevedo? Em relação a Capitão Azevedo, lógico que sim. Todo mundo influencia Capitão Azevedo, né? Todo mundo? Qualquer pessoa influencia. Ele é influenciável, né? Mas é tanto que ele saiu do partido. Ou ele se faz influenciado. Se faz besta, né? Porque eu já disse aqui várias vezes, desde o início, quando a gente começou a falar de política, eu falei, vocês pensam que Azevedo é besta, de besta não tem nada. Estou falando no sentido político, lógico. Certo, lógico. E ele vai tomar uma posição e vai sair do partido. Não sai, porque Neto não sai. E saiu. E saiu. Foi bom ou foi ruim? Até hoje se discute, né, Matheus? Se foi bom ou se foi ruim a saída dele. Eu acho que foi bom, porque pelo menos ele teve uma certa independência. Não sei se é total, mas tem uma certa independência para decidir seu futuro. Mas agora você já está dizendo que ele tem uma influência ainda de Neto. Nele ainda existe isso? Lógico, ele foi ao partido, foi ao PTB, por sugestão de quem, Matheus? O ACM Neto. Então, você tem, Então, a ligação de Neto com Benito também é forte. É lógico, também. A eleição da Bahia, em 2016, vai ter dois maestros. De um lado, o Rui Costa, tentando... Dos caciques. Maestro, vai ser o do maestro, vão dar o tom. De um lado, o ACM... A dupla lá, ó. O ACM Neto, de outro lado, o Rui Costa. Rui Costa vai trabalhar o máximo para o NIF. Porque Rui Costa também tem um problema sério aqui. Candidatura de Geraldo e Davis. E Neto tem um problema até maior, que é Fernando, Azevedo e Augusto. A hora política é a arte de conversar. Eu acho que quando pular a fogueira, lá pro dia 15 de julho, você vai ter um As cenário convenções diferente. começam dia 20, né? Isso. 20 Aí, até o início de agosto. Inclusive, eu tive entrevistando no rádio, semana passada, o doutor Mangabeira, que é pré-candidato também, doutor Mangabeira, e ele me disse o seguinte, até já inaugurou a nova sede do partido, tudo mais, com forró e tudo mais, e ele me disse o seguinte, já temos data da nossa convenção, é dia 23. 23, 22. Dia 23 de julho, começa dia 20 as convenções, a do PDT já é dia 23 de Até 2 de agosto, parece. Você que é uma pessoa experiente... Até dia 5 de agosto. Você que é uma pessoa experiente, será que Mangabeira está com receio de demorar um pouco mais para fazer a convenção, para tomar um chapéu do PDT e está fazendo antes para segurar a candidatura, Bené? Olha, essa data, nenhum partido vai fazer o lançamento prematuro, né?
O cenário depende de uma série de coisas, de fatores, né? Eu vejo com preocupação a candidatura de Mangabeira. Ele está fazendo carreira solo. Não tem um arco de aliança ainda. O perfil de o itabunense pede o perfil de Mangabeira. Esse é o perfil que Itabuna quer. O que mais se aproxima que o eleitorado nas pesquisas qualitativas é o perfil de Mangabeira. Mas ele não tem um arco de aliança. Com quem ele está trabalhando? Uma parcela da comunidade entende o discurso dele, mas ele fala no espelho. Fala para o espelho, não fala para a comunidade. É uma preocupação. A outra preocupação também é Augusto. Augusto diminuiu um pouquinho. Ele perdeu uma autonomia de voo nas últimas pesquisas. São 5 institutos de pesquisas fazendo pesquisa em Itabuna e Augusto diminuiu um pouco. Então, ele subiu um pouco também, está andando aqui em Itabuna. Agora, a verdade, viu, Bené, é que todos os candidatos diminuíram. Murcharam, recuaram um pouco. Azevedo, por exemplo, está uma ascensão muito boa, diminuiu. Não é todo eleitor, não foram os candidatos que murcharam. Acho que isso é reflexo da crise financeira e o reflexo da seca. Crise política também, o desgaste. Não, a questão da seca, o pessoal sem água dentro de casa, batendo um balde, comprando água. E não está pensando, agora você bota um jornal, é mensalão, é petrolão, o pessoal, a classe política caiu muito. Essa eleição vai ter o índice de gente muito que vai votar enorme. Muito grande. E quem está mais sofrendo nesse Brasil é o itabunense. O itabunense é crise de tudo quanto é lado, meu irmão. Essa crise dessa água... não está recebendo mais preso. Hein? Até o presídio não vai receber mais preso por causa da água. Não está recebendo preso, né? Tomara que se resolva esse problema. 15 mil conto fazer um poço artesiano ali. É um Sem absurdo. água, meu irmão. E você falou bem, um absurdo. A CEPLAC tem 14 poços artesianos numa área de 700 hectares. E alguém faz um presídio de Itabuna com a previsão de colocar 400, a previsão inicial de 400 internos, hoje está com 1.300, 3 vezes mais, e não tem poços artesiano. Ô Bené, por falar em CEPLAC, eu quero que você comente aí, porque dia 17, né, agora, já vai acontecer agora, né, a visita da comissão da Câmara Federal à CEPLAC. Revitalização da CEPLAC. Você está animado com isso, Bené? Eu acredito. Você é CEPLACiano, Sou né? CEPLACiano, desde que nasci. E essa iniciativa... Sua esposa também, dona Trindade. Um abraço, viu, dona Trindade? Nasceu, um abraço, Mariana. Casa. Eu gostaria de falar da CEPLAC sem ser CEPLACiano, porque eu tenho um carinho muito especial pelo órgão. Eu acho que o órgão tem uma história. Itabuna, a região não entendeu o papel da CEPLAC ainda. E essa iniciativa do deputado Davis Magalhães, ele é da comissão da Frente Parlamentar, tem um deputado Félix Mendonça Júnior também, e outros parlamentares, e é uma alternativa para alavancar, Roberto, é a oportunidade agora de alavancar. A CEPLAC está, como dizer, está diminuindo, está murchando, e é preciso, é um norte. E tem a universidade também aí. Parabéns para a CEPLAC, à direção, aos servidores, à comunidade, e esperamos que ela atinja agora, em fevereiro, vai completar 60 anos. Você está confiante? Estou confiante, sim. Eu sou otimista, um homem otimista. Você sabe que eu sempre defendi na mídia a CEPLAC, né, velho? Eu sei disso. Eu sempre defendi, porque eu cresci vendo a CEPLAC atuante nessa cidade. Eu gostaria de voltar a ver isso. Você fez a agronomia e seu irmão também estagiou na CEPLAC. Eu gostaria de ver isso de volta e eu torço para que possa acontecer. Né? Agora, a gente foi para vários assuntos, eu vou voltar ao primeiro, porque a gente não ficou muito definido com relação a isso. Rapidamente, Matheus, com relação a Davis, quem seria um vice de Davis? Se fala em uma mulher, quem seria? O deputado Davis Magalhães se reuniu semana passada com a cúpula do PPS de Itabuna, entendeu? E ficou acertado que o PPS apoiaria a candidatura de Davis e o nome que o partido indicaria para a chapa como a vice seria da empresária Leninha Duarte. Leninha. Gente Porém, muito boa. isso vai ter um problema sério partidário. Por quê? Porque o PPS da Bahia hoje é comandado pelo deputado federal Arthur Maia. E Arthur Maia, junto com o deputado estadual Prisco, já confidenciou e até para a mídia que o partido não pretende fazer composição com o PT ou PCdoB. Está seguindo o governo do Michel Temer. Mas isso já foi até rechaçado. Inclusive, se não me engano, foi o blog... Foi o seu, não? Não. Foi o Pimenta da Muqueca. Publicou uma entrevista intempestiva de Prisco. E é Prisco com Itabuna. Prisco aquele policial, né? Dizendo que o partido de Leninha, o
PPS. PPS, ia fazer isso e aquilo. E Joceval Mas Joceval é ex-presidente. disse por não, e aí... respaldou. Joceval é ex-presidente e não tem mandato. Tem, mas Por tem, isso mas que Leninha saiu tem. do PSDB e foi pra lá, né? Foi, pro foi, foi. PPS. Mas o Leninha, Maia tem história do partido, Mariana tem. Arthur Maia, eu acredito que Chegaram agora, né, Andor? Mas você tem que entender uma coisa, o que conta para o tempo de televisão e o recurso financeiro do partido é deputado federal. Federal, isso. Vereador pode falar, deputado estadual pode falar, deputado que é candidato que perde a eleição pode falar, mas Vice o que conta pode lá falar, em cima vice-prefeito, mas lá em tempo cima de que pesa. televisão e cota de Mas parte tem financeira. história também das pessoas. E Leninha tem história no partido e Marina também. Eu acho que essa questão de cima, tem que mudar esse cenário do coronel. Bené, de mandar, né? olha, tudo aquilo que a gente já conversou em programas Recorrente, anteriores. Por exemplo, a gente já tocou aqui, Carlos Lee, já entrou candidato, todo mundo falando, a mídia que era um candidato para na frente ser vice de um. Citava até o nome de Geraldo, que vai ser vice de Geraldo. Hoje o PSB, tudo indica que vai ficar com o Geraldo. Independente se vai indicar o vice ou não, é outra E Josias história. deixaria? Aí vem agora. Não, pra gente resumir isso aqui, aí vem agora. Leninha lançou a candidatura, a gente falava o quê? Ó, Leninha dá uma boa vice, tudo indica que vai ser vice, já é agora cotada para ser vice. Leninha de alguém. deixou o cavalo passar selado em 2012, quando ela foi pro PMDB e ali ela desistiu. Foi, É. realmente. Então tudo está caminhando como se falou há um ano atrás, praticamente. Agora vamos fazer o seguinte, hein? A confusão, viu, seu Arthur? Você gosta, né, botar o Arthur? óculos, não? Vou botar o óculos aqui. Vou botar. Esse óculos aqui, viu, Bené? Tem um companheiro nosso aqui, nosso amigo Rui Machado. Rui não está mais participando do nosso programa, é até bom que a gente, né, Eu esclareça. ia falar sobre Rui, você falou aqui. Porque Rui está resolvendo alguns problemas de saúde, né? Odontológico, oftalmológico, está resolvendo alguns problemas e, né, não está participando do nosso Resenha da Cidade na TVI. Mas Um Arthur abraço, que eu gosta... gostaria de dar um abraço. Eu entrevistei Rui essa semana sobre a questão da água. Certo. E depois eu vou falar sobre isso. Então vamos, já está aqui na Questão pauta da aqui, a gente água. falar sobre o negócio da privatização da água. abraço pra Rui. Mas não convidem para a mesma mesa. Ei, rapaz, o médico é presidente do partido, né? O médico, E também o secretário de Estado, Que é deputado. licenciado. Não convide. E eu vou tirar... Vou olhar pra Bené. Ó, Gil. Vou olhar aqui pra Bené. Ó pra aqui, Gil. Ó. Vou olhar pra Bené. E vou fazer a pergunta. Estão me fazendo essa pergunta aqui no ponto, eu vou fazer. Eu não gosto de criar confusão e Bené também não gosta de polêmica. Eu vou fazer a pergunta. É Derivaldo Benedito, jornalista, bacharel em direito, blogueiro, estava na frente da parte de comunicação da campanha de Dr. Mangabeira. Nos blogs, todo mundo entrava, tava lá Bené. Dr. Mangabeira é o melhor, vamos tomar suco de mangaba, a moda agora é suco. Uma animação, bote ali a cara de Bené, com ele deu risada, olha pra aí, ó. Uma animação com esse suco de mangaba e de repente não botaram açúcar no suco, ninguém quis beber o suco. Bené saiu da pré-candidatura da área de comunicação de Dr. Mangabeira. Eu quero saber por que Bené saiu, logo depois dos comerciais. De Souza. Pois é, estamos de volta aqui com o nosso Resenha da Cidade. Deixa eu perguntar logo a Derivaldo Benedito. Bené, você saiu da campanha de Dr. Mangabeira da área de comunicação, por que mesmo, Bené? Eu não saí, eu nem entrei. Ah, não entrou não? Peraí. Eu fiz um trabalho para Mangabeira, eu acabei de fazer um comentário. Eu lembro você fazendo reconhecendo que Mangabeira é um nome. O perfil hoje do itabunense é de Antônio Mangabeira, é o médico, que é o itabunense, está com 30 anos aqui em Itabuna, um médico do mais alto nível. E eu fiz trabalho para ele e ele é meu médico pessoal. Só que eu fui estudar. Eu estava previsto para ir agora, neste mês de maio, ir para Portugal fazer meu mestrado. E em função da minha saúde, dessa mudança também na CEPLAC, na mudança do governo, eu adiei para outubro, depois das eleições. E eu fiz trabalho para ele e eu tenho uma consideração. Se Mangabeira for candidato realmente, eu apoiarei do maior carinho. É. E eu Continua acho que bebendo suco de mangaba. também. Com açúcar. Não, no açúcar que é natural.
Suco natural é melhor. Porque parece Mangabeira é um quadro bom. Ele surgiu tem o comentário na época que você tinha sido substituído pelo articulista político Marco Vence. É. Não. Teve essa história. Teve. Primeiro que Bené é Teve essa insubstituível, história. né? Nessa questão. Marcos Vence é um grande comerciante. Marcos Vence entende de fogos, entende de utensílio doméstico e de comunicação, quem entende é Benedito. E doutor Vixe, não convidem para a mesma mesa, viu, Matheus? Não convidem para a mesma mesa, Derivaldo Benedito e Marcos Vence. Não, mas saiu o comentário ou não saiu, Roberto? Que Marco porque- Vence tinha substituído ele. Não saiu? Ah, então tem Marcos alguma Vence- coisa aí. Marcos Vence- Então Marco Vence entrou no lugar de Bené mesmo. Marcos aí. Vence, ele é um jornalista diletante. Não existe jornalista amador. E está prejudicando, inclusive... Tá a prejudicando candidatura- quem? A candidatura de Mangabeira. E Mangabeira, Bené? não. Tá tirando voto, de Mangabeira. Então Ele não Mangabeira entende não tá comunicação. subindo. Então Mangabeira não tá subindo por causa de Marco Vence? E não está subindo, não? Mas, com peraí, quantos pontos? Marcos Vence é o maior entusiasta Mas da cabe- campanha de doutor Mas o Mangabeira. entusiasta é o cabo eleitoral. O cabo eleitoral é uma coisa- Ontem de ontem eu estava fazendo a entrevista com o doutor Mangabeira, ele entrou no ar e falou, quero aí parabenizar o doutor Mangabeira pelo grande... Mas aí isso é papel de cabo médico. eleitoral, não é papel de marqueteiro, nem de idealista. É ligar, cabo eleitoral... Ô, empolga- Derivaldo, o Mangabeira já tem uma equipe de marketing, já tem um marqueteiro que vai fazer a campanha dele? Marqueteiro é ele mesmo. Ele tem uma produtora, né? Produtora é uma coisa. Marketing, na verdade, o produto, marketing, não existe marketing político, né? Mas vamos lá. João Santana é o quê? Você tem, não. Duda Mendonça é o quê? Você faz um produto, então o homem seria um produto, o que é que você teria? A propaganda é um produto, vende emoções, valores e espero que doutor Mangabeira tenha um profissional para orientá-lo, para dizer... Hoje é Marco Vence. Marcos Vence é cabo eleitoral, assim, de luxo, não é marqueteiro, né? Marcos Vence é um colunista que escreve dia sim, dia não. Falar nisso, um abraço Marcos Vence. Um abraço para Marcos Vence, que é telespectador nosso também. Seu Antônio Vence e Dona Dete também, que são, Ô, logicamente, Roberto, mas o pode pai e a mãe convidar de para a doutor mesma Vence. mesa Marco Vence e a Derivaldo? Não, não convido não. Se você depois convidar- depois disso aqui... Mas se você convidar... Não convido não, Beto. Mas Não se você convido. convidar por telefone, talvez eu não atenda, não. Aí, eu tô dizendo, a situação tá realmente complicada aí. Mas ele falou uma vez que você era um colunista invertebrado. Ele falou? Falou. Exato, porque não tinha coluna. Olha, vamos voltar ao nosso assunto político Marcos aqui. Bandeira, eu Marcos não- Vence gosta muito de fogos. Eu não, na eu banda não ele vou solta mais, fogos, eu não nos vou nata, entrar não. mais nesse Vamos mérito, lá. não. Vem cá, qual vai ser a participação? Que eu ia perguntar naquela fase ainda dos vices. A gente vai, conversa sobre outro assunto Vamos. e volto de novo aos vices. Que agora já está perto da convenção, então agora já se pode conversar. Não, fulano de tal não vai ser candidato, quem vai? Doutor Marcos Bandeira, juiz, qual vai ser a participação dele, hein, Bené? Ele se filiou ao PMDB. Eu apostei em Marcos Bandeira. Eu acho que Marcos Bandeira seria... Eu tentei, inclusive, uma aproximação. Nunca fui articulista, mas eu tentei a aproximação de Marcos Bandeira com o PV. Ah. Marco Bandeira, o perfil, se Marco Bandeira fosse candidato pelo PV, mudaria o cenário, você sabe disso. E aí, Matheus, você acha que ele ainda tem chance de participar ativamente dessa eleição aí, doutor? É o nome que acrescenta credibilidade a qualquer chapa aqui em Itabuna. Se filiou a um partido que tem um tempo expressivo de televisão, porém, o partido aqui em Itabuna é muito dividido, tem muitas ilhas, o PMDB. Então ele entrou vamos dizer assim, num negócio complicado assim, Derivaldo. Entrou numa faixa de Gaza. Então, acredito que enquanto não definir a situação do PMDB em Itabuna, ele fica em stand-by. Tá Quando pontuando. definir, ele toma o rumo dele, entendeu? Certo. Agora vamos mudar para outro assunto aqui. Antes que você mude o assunto, você falou, insinuou que Josias, o deputado Josias... Eu vou falar, vixe, foi bom Deputado você me lembrar. Josias. Peraí que você É? vai comentar. Ah, sim. Não convidem para a mesma mesa. Apenas já ia atropelar a situação e eu também esqueci. Eu sou jornalista. Não convidem para a mesma mesa o secretário Josias Gomes, secretário estadual, governo Rui Costa, né? Secretário de quê? Secretário de Relações Institucionais. E o presidente médico, doutor Almir. Almir Gonçalves.
Disse que Josias está tentando o PR lá por cima, apoiar o candidato do PT e o médico, o doutor Almir, está tentando entrar em contato com Josias para conversar não só sobre política, mas também relacionada à área de saúde, que agora a empresa dele está na frente aqui da maternidade da mãe pobre, mas que Josias não está atendendo telefone, não. Segundo João Mateus, Josias não atende, não. Então Eu não sei como é- convidem eu pra não sei mesma como é mesa. que João Mateus sabe que Almir liga pra Almir liga pra Josias e Josias não atende. Como é que é essa história, Josias? Como é essa história aí, João? A questão é o seguinte, é que foi o Sabe Josias depois, né? Gomes que foi o responsável por ter dado a presidência do partido PR, ter tomado até o PR de Roberto Souza. Tomado não sou dono de nada, nunca E fui. ter dado o partido a o Almir Gonçalves. Então ele tem que seguir a cartilha do secretário Josias Gomes, entendeu? Só que ele se aproximou muito do deputado federal Antônio Brito, lá em Tapetinga, e parece que houve vamos dizer assim, uma colisão entre o Josias e o Almir. E o Almir parece que está passando por uma situação de dificuldade na maternidade, que tem quase 15 dias que está em greve, né, Roberto? É. A notícia que eu soube é que já está voltando, né? Aos poucos já está voltando, mas situação complicada. Inclusive pela a saída de Leopoldo, não foi uma coisa boa, não. Leopoldo já tinha Mas experiência. Leopoldo já tinha saído há muito tempo. Conhecia, mas eu estou falando até na época que ele saiu, ele conhecia aquilo ali, conhece Os como meandros. ninguém, não é, Bené? Exato, é uma história ali dentro. Ele tem dentro da fundação. Vamos mudar o assunto aqui um pouquinho, que eu quero saber o que é que vocês acharam da posição do prefeito Claudivânio Moreira Leite em anunciar, semana passada, com relação Você falou como? O prefeito? É, o prefeito Eu Claudivânio. entendi o ex-prefeito Claudivânio Leite. Não, prefeito, atual prefeito. Sim. Aí você está fazendo uma brincadeirinha, uma paródia. Você está sendo irônico com o prefeito. Vânia, né? Não posso nem O ser prefeito irônico. que você votou. Eu votei, mas se votar é coisa do passado. Eu gostaria até de prestar solidariedade A quem? ao jornalista, ao nosso colega radialista Cacá Ferreira. Por quê? O prefeito Realmente, Vânia foi deselegante. foi deselegante, de forma desabrida, descortês, deselegante com Eu não achei, não, colega. Bené. Foi. Eu não Ele achei, foi deselegante não duas achei. vezes. E foi deselegante, como foi deselegante também o presidente da EMASA, com o companheiro Osiel Aragão. Eu defendo minha categoria. Aí né? eu não sei. E Porque também eu não ouvi. o diretor Mas com o Cacá eu não achei, Geraldo não. Dantas. Com o ele Cacá foi o deselegante. seguinte, ele estava Cacá nervoso. fez uma pergunta a ele, eu estava ouvindo por coincidência. na hora Você que eu está sendo liguei o advogado rádio. agora de Não é advogado. Ah, é uma advogado opinião. é? Advogado é? Bené, nós estamos no país democrático. Eu Esse- posso ser advogado de Fernando, você não pode ser advogado. Você pode dar sua opinião, Matheus, a dele. Coloca eu a um bigode minha. nele e fica igual, né? Exato. O que aconteceu foi o seguinte, Cacá, veja se não foi isso, você é um cara de bom senso. Cacá fez a pergunta e Claudivânio falou, Cacá, essa pergunta, não, é verdade que você estava desanimado com a administração de ser prefeito de Itabuna? Ele falou, não, Cacá, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Se você está fazendo essa pergunta, é sua. Se não é de alguém, de algum ouvinte ou de alguém, você está mal informado. Foi isso que ele falou. Eu não achei nada Cacá demais. voltou. Eu faço tanta pergunta lá contundente. Ele que- disse que foi refutar. Na verdade, o prefeito fica final de semana em Itabuna. Ele vai para Canavieiras. É? E ao lado dele estava o secretário de comunicação. Eu vi na televisão, vi a entrevista, ouvi assistir. E quando mexe com um profissional sério, como o Cacá, eu acho que não é correto. Não, ele não mas foi, eu acho que ele não foi foi, não. infeliz. Ele Cacá foi deu uma infeliz. boa. Questão Ele de foi ordem infeliz. aqui. Ficou um pouco nervoso. Mas ele está nervoso, só Mas que não ele é teve dissimulado. ofensa. E o prefeito Ofensa é dissimulado. agressão verbal. Não teve O ofensa. prefeito Vânia tem que parar com essa mania de toda vez que ele vai dar entrevista, ele Se fazer sai de como vítima, É. que ele foi o prefeito que mais trabalhou Bom, por Itabuna. aí eu até concordo. Foi o prefeito que mais trabalhou Vai por ser ungido, Itabuna, sacramentado. que o povo não reconhece isso em função da perseguição da mídia. Mídia. Diga-se de Do passagem, um discurso cansado. Porque olha o paradoxo dele. Ele fala que pegou a prefeitura com mais de 80% de gasto com o pessoal e diminuiu para 60%, correto? E quer botar a gente na imagem. E agora, com essa possível Continua venda da irregular, Imasa... né? Não, escute. Porque o limite é 54. Agora, com essa possível venda da Imasa, ele falou que não vai demitir ninguém. Quem for Demitido. demitir, aceita na Na prefeitura. prefeitura. Vai aumentar o índice. É.
Sinceramente, é verdade. O discurso de Vânia é um discurso incoerente. Como é que ele vai demitir se o cidadão é concursado? E outra coisa que ele falou como. também, eu não quem posso ganhar só do Botafogo? eu não posso me preocupar, não é só não, eu não posso me preocupar com os funcionários da Imasa, porque tem que pensar na cidade. Sim, tudo bem, mas primeiro você tem que pensar sim com os funcionários da Imasa, que é um direito adquirido, E outra, viu, conquistado. Vou Ali falar um não é negócio- cargo comissionado, E vou te- nem foi colocado, não. Foi o cidadão que está ali dentro, é Concursado. funcionário, ele fez um concurso, prestou um concurso e hoje tem que ter a sua E estabilidade. vou te falar um negócio aqui, viu? Já tem gente apostando nos bastidores políticos que se concluir essa negociação aí da Imasa, quem vai ganhar é o Debete. Eu não digo isso, não. Eu digo mais. E tem mais uma coisa, tem mais Ah, uma o Debete coisa. vai ganhar. Tem mais uma coisa. Conversei com alguns pré-candidatos. Aliás, vamos fazer o seguinte, já estão me chamando aqui no Faustão? ponto aqui. Vamos aos comerciais, vamos continuar sobre esse assunto, porque tem alguns dados novos com relação a esse negócio da privatização da Imasa. Vamos aos comerciais. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. O assunto agora é a reunião que o prefeito fez a semana passada com a imprensa e os funcionários anunciando uma nova parceria aí, parceria pública-privada, concessão, privatização, dê o nome que for. É passando água e esgoto, a empresa Imasa para ficar, logicamente, numa empresa privada. E aí, Aderivaldo Benedito, o que é que você acha disso? Faltando 6 meses aí para o final do governo Bani. Roberto, a concessão não vai acontecer. Não vai acontecer. Não Não vai? vai acontecer a concessão. Eu estive essa semana com 8 vereadores, eu conversei com 8 vereadores essa semana, e os vereadores todos disseram que não vai haver a concessão. Vai haver uma Pode citar o pressão- nome? Não, ainda não. Ainda não? Porque não. senão eu já ia anotar aqui. Foi o uma nome. conversa Eu off. quero ver na hora da votação. Não, ouça. Eu Ou vou pode dizer- apresentar se não vão- dificuldade Eu para quero vender ver, facilidade. eu quero ver. Não. Porque tem gente que cria dificuldade Não, para essa- depois ver essa a história- moleza. Essa história de dificuldade foi Fernando Gomes que disse aí. Olha, eu Foi vou Fernando dizer... Gomes falou o quê? Que foi recurso e tal, Não, né? Fernando falou recurso, não. Falou? Fernando falou que pouco tempo para se fazer isso, mas que, na verdade, ele não vai querer um negócio desse que o prefeito vai dar dinheiro a vereador, vai comprar vereador. Tudo bem. Mas não vou entrar nessa área, não. Vou entrar na discussão. Grave isso. Falou isso, uma Os declaração. vereadores são os 2 do PT, Tem a Não gravação vota. lá. PT não vota. os 2 do PT, Ronaldão, radialista, colega nosso, Nadson Monteiro, Rui Carlos Você tá Machado, dizendo o quê? que não vão votar. Sim, Pronto, então você vamos. tá pedindo pra Ronaldão. nominar, eu tô nominando, né? Ronaldão, Ronaldão, sim. Nadson Monteiro, Nadson Rui, Monteiro, Nadson, Nadson Júnior Monteiro, Brandão e Paulinho. Júnior Bandeira e Paulinho, Júnior, Júnior e Paulinho. Paulinho. Ex da Imasa, como é? Ailson, Zé Silva. Zé Silva. Silva. Vamos lá, mais. Chico Aliás, Reis, Chico Reis. Chico Reis. Chico. Vamos dizer o seguinte: 11 pelo menos. Os que não foram, o 1, prefeito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta só um aqui Olha, dos 8. o prefeito, Então, mas o prefeito convidou a Câmara. Foram 11. Os que não foram, não apoiam. Pronto. Então, quer dizer, não vai apoiar. E a pressão é muito grande nas redes sociais. A pressão é tamanha, o tempo é muito curto. E anote o tempo e placar, Roberto Souza, o telespectador. Não vai. E o prefeito Vânia está nervoso, está tenso. Por que ele tá nervoso assim, mano? Eu não sei. O prefeito falou ontem do programa, falou essa semana no programa de Cacá Ferreira, várias vezes que ele é cristão, que ele é cristão, que ele é cristão. Quem é cristão tem dentro no coração, né? Não precisa dizer que é cristão. Quem é cristão é na prática. E o prefeito está enfrentando. E está enfrentando problemas de desvio no governo dele. Ele está Ô, Bené, justificando. por que você acha que Vani está no último ano de governo, faltando 6 meses para entregar? Ele acha... Porque quando eu vi a entrevista dele, eu queria morar na Itabuna que ele falava. Ele acha que o governo dele é bom? Que a cidade está bonita? Que o povo está apoiando o governo dele? É delírio. Delírio? É delírio. Quem é a questão de delírio? A psicanálise mostra isso, a psicologia mostra também. É delírio. Ele acha que está certo. Ele criou, eu estava revendo do meu arquivo, Roberto, que ele falou em autarquia, que ia transformar a Imasa, tá lembrando disso? Na autarquia. Em autarquia. E não conseguiu. Na verdade... E a cooperativa para coleta de lixo? Também. O problema do prefeito, que o governador Rui Costa, ele foi chamado de Salvador, e o governador Rui Costa disse assim, olha, o senhor vai ter que fazer essa PPP, o senhor tem que fazer essa concessão. E Vande não teve a força política de bater na mesa e dizer, não vou não, quem manda na minha cidade sou eu.
E aí, E por que você acha que ele não fez isso antes? Aí é problema- Porque teve 3 anos e meio, né? Tava Pra fazer. viajando. aí você vai perguntar aos crentes que estão lá Tava dele. viajando. Tava viajando? Viajando aonde? Não viaja muito ele. São Paulo, Ele teve em Campinas vendo a empresa lá de água, viu? Há uns 2 anos Águas atrás. do Brasil. Água do Brasil? Que ele até gostou. Que é uma das empresas, inclusive, Interessado. concorreria. então Sim, é agora ótimo. você me disse, Matheus, que já estão dando como certa quem vai ganhar Já tem é a gente Odebrecht? no meio político, meio empresarial, fazendo aposta que quem vai, se tiver realmente essa PPP ou concessão, que a Odebrecht ganha. Oxe, Mas Odebrecht nem foi pra ambiental. Câmara Né? ainda para ser aprovado, já tem o nome da vencedora? Já tem aí. Isso é especulação, né? Anote o tempo, falei igual o Bené, É. anote o tempo pra cá. Olha, eu vou dizer uma coisa Não, a já vocês. me falaram isso também. só vou dizer eu ao tô querendo telespectador, acreditar o nisso. dono tá coisa preso, né, assim, Roberto? Hein? O dono tá preso, né? Mas É, a o empresa Marcelo não tá é preso e já fez acordo de delação premiada. Mas não tem nada a ver. A empresa é outra coisa, é outra situação. Não é por aí, não. A maldade é muito grande. A questão é que Vani está perdido entre a metafísica e a dialética. O Vani está... O prefeito Vani, eu estou com pena do prefeito Vani. O prefeito Por Vani, quê? ele é cristão e se envolveu com comunista. Comunista não acredita em Deus e ele fica acordando. Mas esse negócio de não acredita em Deus, Bené, isso é coisa da Assembleia de Deus. Isso é coisa do início dos tempos, Bené. Ô, Roberto, Hoje agora- em dia não. Hoje em dia eu vejo os comunistas na planejamento, o igreja católica, evangélica, no candomblé. Agora, Roberto, eu acho que o prefeito Vani, ele ficou 3 anos aí, dizendo que a Embasa tinha autonomia e tinha condição de ficar, porque o É governador, o discurso. Né? em fevereiro de 2013, o então presidente da Embasa, que foi até colega de seu irmão, mandou uma carta, eu tenho essa carta para Vani, Exatamente. pedindo a Embasa de volta. Não, a Embasa tem como viver, tá muito estranho esse negócio aí de final de governo. Final de governo é para arrumar a casa e entregar. É porque Mas até arruma hoje casa também como? a estrutura de ligações até hoje é da Embasa. Mas o problema de Vani... A Embasa deve para a Ibasa, só nisso aí que você falou. É. Eu conversei com o pessoal do sindicato. Hoje está em quanto? 50 milhões Milhões. no mínimo. Porque naquela época que queriam privatizar, que eu ainda estava na Câmara, naquela época era em torno de 18 milhões. Já então, tem 50, no mínimo já 50 tem 15 milhões. anos, é isso aí, discussão é muito 50 séria. milhões. Verdade. Matheus, rapidamente, a gente está falando sobre esse assunto da água, mas vamos dar estoque de política aqui, rapidamente. Marcelo Nilo já pensa, o presidente da Assembleia, já pensa na reeleição de novo como presidente da Já Assembleia? está articulando junto com a base do governo e a oposição. É tanto que tornar a o presidência. Partido dos Trabalhadores, que lançou Rosenberg Pinto e ficou fora da mesa, nem vai ter candidato a presidente nessa eleição. Vixe, Porque não quer ficar fora da mesa. Então ele assumiu em 2007. é um negócio bom, né, Bené? Ser Eleição presidente em da dezembro. Assembleia Legislativa, hein? O orçamento da Assembleia Legislativa é maior do que de Itapé. De feira de Itapé, coisa. Itapé. Ah, o dinheiro que compra o cafezinho lá dá para Exato, administrar. É a renda lá de Itapé. É maior do que É como Feira de administrar uma Santana. cidade como Feira de Santana. Não é Uma cidade brincadeira. enxuta. É, enxuta. Agora outra coisa, o PTC no governo Vani. O pastor Elias foi convidado para ir para a Secretaria de Trânsito. Não aceitou, mas indicou um pastor, Adiel. Adiel, que é advogado. E Abraão Ribeiro, que assumiu o cargo Já em foi. dezembro. E já está arrumando a mala. Deve voltar para os Estados Unidos, porque Estados Unidos? ele não estava nos Estados Unidos. Ah, sim. Vai voltar para os Estados Unidos, porque ficou sem padrinho na política. Rompeu com Carlos Coelho. E aquilo que eu te avisei aqui tem 2 meses. Vaidade é véspera do fracasso. Avisei a Baião, ele não acreditou. Ele não ouviu. Mas você deu esse conselho? Ele assiste aqui. Ah, Exato. sim. Então, tá Sentou na cadeira achando que era o ministro. E o PTC, tem um que voto esse PTC tem? Para a Vani afirmar que precisa... Não, o pastor Elias fala que tem, Vai apoiar Davidson, que é na tem base? 60% do eleitorado evangélico é dele. Ô, Bené, Maria. e essa pesquisa, mudando já de assunto aqui, ainda não dou estoque agora, deixa eu chamar Bené aqui nessa história. É, confusão em Brasília, o PT está desgastado, aí fizeram a pesquisa, se fosse hoje a eleição, a semana passada. Lula ganharia a eleição. Ah, isso é muito cedo. Lula Sim, perde. mas o desgaste No segundo tá aí. turno, Lula perde. Hã? Interessante. Que alguém divulgou no segundo E o turno, governo Matheus. de Michel Temer, 11,3% de aceitação. Mas Governo de isso no 15 segundo dias. turno ele perdeu. Governo de 15 dias, você mês não pode, já, né? né? Dias não tem nada. Agora, uma coisa eu te falo. Ah. Se a eleição para presidente fosse hoje, quem ganharia a eleição com chance real era quem fosse um discurso igual a Marina Silva, um discurso mais não político, entendeu, Roberto? Uhum. Lula, a questão de Lula tem um voto, tem, mas segundo turno perde.
Ele perderia no segundo turno. Aécio já era, perdeu. Aécio pode votar para ser deputado, governador de Minas. Eu acho que o PSDB lança o Alckmin. O PT está vendo essa situação, mas eu acho que o nome forte, que se para a eleição de 18 o termômetro for esse, é Marina. É. Agora, a Marina tem aquele lance, a gente não vai entrar nesse mérito não, porque o programa já está chegando ao final. Mas Marina tem aquele negócio, disparou, daqui a pouco... vai mas cair. João Santana acabou com a vida Não, dela, mas né? o que é isso que eu ia entrar aqui. Ela tem que melhorar aquilo que a gente conversou no... O marketing dela, maneira, postura, como se vestir, tudo isso tem que mudar numa eleição. Você sabe disso, né, Bené? mas E aquilo- outra coisa também, o discurso tem que ser um discurso Mas aquilo acompanha mais popular. Marina. Aquilo que fizeram com Marina foi um crime. Bateram nela. João Santana. Patias João Santana, colega Tá preso, nosso. né? É, o que fizeram Colega com seu? Marina. Colega de jornal. Ele é Vamos, muito jornalista. vamos voltar para Ele trabalha em Itabuna. Salvador, aqui no Vamos voltar para Brasil. Itabuna. Bené disse que 8 vereadores, para encerrar Roberto, aqui, acabou, Roberto. que 8 vereadores não vão voltar a favor. Pronto. 11? 11, né? 11. Então, ótimo. Eu conversei com pelo menos 3 pré-candidatos a prefeito. Sim. Eles me disseram o seguinte, se essa concessão, se essa parceria pública-privada, se essa privatização, o nome que quiser chamar, Sim. passar em janeiro, eu corto o contrato. Vá brigar na justiça, Exato. porque eu corto o contrato. 3, eu não vou dizer o nome agora que eu não estou autorizado, mas no próximo programa eu vou dizer o nome Vânia dos 3 ficará, pré-candidatos. Roberto, para encerrar minha participação, se Vânia insistir com essa discussão da concessão da Imasa, ele ficará desmoralizado em Itabuna. As redes sociais virão. Olha, o movimento é muito grande. Olha o que eu estou dizendo a você. Anote o tempo e placar. Vânia, ele tem que pedir a proteção e ler o Salmo 90 para ele ter a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a situação dele é feia. Ele vai embora. Agora o negócio é o seguinte, Tá. o que a população, a imprensa, a sociedade de uma maneira geral, não é contra a concessão, é O momento. a rapidez e o forma, momento. né? A Faltando discussão. 6 meses. Tem coisa, Poderia ter tem feito cheiro isso de coisa antes. errada aí. É. Deixa pro próximo, ó, vai assumir em janeiro. Ninguém sabe ainda quem é que vai assumir. Ninguém sabe. Só ele lá de cima que sabe. Ninguém sabe. Deixa para o próximo gestor decidir, ó. Vamos começar a partir de agora a discutir e em 6 meses a gente faz. Porque aí vai ter 3 anos e meio para a sociedade itabunense, a população assimilar É bom essa senso. parceria. Falta bom senso. Um abraço. Matheus, um abraço, hein? Um O tempo abraço. passou rápido hoje, hein? Eu falei muito aqui hoje, Faustão e Silvio Santos, mas eu fiquei alegre que o Derivaldo Benedito tá mais light. Tá mais light. Tá mais light? Tá mais light. É, Eu bati em Marco Vence, Não, bati você não em bateu em Vânia. ninguém, não. E eu tô lá só e Você Não, pegou o vamos Eduardo seguir. Cunha, tá light. Tô lá. É. Um abraço. Benel, muito obrigado pela Obrigado, parceria aí, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite aí. Vou lhe convidar outras vezes, Você viu? é uma figura. Vou lhe convidar outras vezes, viu? Posso convidar? Você vem? Pode. Outras Virei vezes? aqui com todo carinho. Todo Então tá fervor. bom, então. Só me convidar. Olha, estamos indo embora, hein? Semana que vem voltaremos com o nosso Resenha da Cidade aqui na nossa querida TVI. Mandando um abraço aí pra Nuno. Nuno, um abraço, hein? Aí na Rui Barbosa, né? Mandando um abraço também pra Demóstenes, que é comerciante de carro também. Roberto, alô Roberto, encontrei com ele no centro comercial, ó. Não perca, eu sou telespectador do Resenha da Cidade na TVI. Um abraço, não esqueçam, hein? Com Deus adiante, não tem perigo. Tchau, Itabuna.